Oi, oi! Seja bem-vindo ao nosso canal. Tô aqui num cenário ainda em construção, porque não tive tempo, não consegui arrumar nada. Se alguém tiver alguma ideia legal para compor esse cenário aqui que vos falo, deixe seu comentário aqui embaixo que estou aceitando muitas e quaisquer sugestões. Tá bom. Vou tentar fazer uma passada rápida por 50 fatos sobre minha família. A razão desse vídeo de hoje é para comemorar os 50k no Instagram. Sim, estamos com 50k no Instagram. Quando o meu TikTok chegar no 100k, a gente faz o próximo vídeo. Estamos com 80 no TikTok e 50 no Instagram. E esse é um vídeo comemorativo, porque é uma conquista muito grande. Afinal, foi muito suado e tem sido muito suado manter redes sociais na realidade de vida que estamos vivendo nesse momento, que eu particularmente estou vivendo sozinha com as minhas filhas durante o dia, né? E meu marido à noite chega do trabalho e me ajuda, enfim, tá tenso. Mas é uma grande conquista, é um marco e este vídeo é pra comemorar. Então vamos lá, vamos embora para os 50 fatos. Então vamos lá. Se você está assistindo esse vídeo, para tudo nesse momento, aproveita e já dá o seu like aqui embaixo. Também se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E vamos aos 50 fatos. Fato número 1. Meu nome era para ter sido Kathleen e não Kathleen. Pois é, minha mãe prometeu junto com a melhor amiga dela na época da escola e acabou que outra pessoa engravidou antes dela e acabou pegando o nome. Como frequentavam os mesmos lugares, minha mãe decidiu mudar o nome. Como ela já estava ali com a gestação em andamento, teve que pensar alguma coisa rápido para manter a promessa que ela tinha com a melhor amiga. Então, foi aí que surgiu o meu nome, Kathleen. Pois é, da cabeça da minha mãe. Ela meio que, né, foi trabalhando, pensando, juntando, misturando e inventou o meu. Segundo fato sobre mim. Eu quase morri ao nascer. Pois é, minha mãe tava tentando ter parto normal, meu pai queria porque queria ter parto normal, e nessa menina vai nascer de parto normal de qualquer jeito, e o médico acho que não tá vindo, neném. E minha mãe fazendo força, quase morrendo, minha avó, eu já parei 3, sei que isso não vai ser parto normal. enfim, no final das contas foi cesárea, eu tava enroscada no cordão umbilical, quase que eu morro, nasci roxa, mas conseguiram, né, recuperar ali e tal, e eu tô viva. Bora então pro fato número 3. Então, quando eu era bebê, eu não era uma criança de muitos abraços, vamos dizer assim. Eu não era muito de chamego, de ficar abraçando. Até hoje, na verdade, eu não sou muito de mostrar afeto, sabe? Público e tal, ficar abraçando e tal. Isso, não sei se é descendência, sabe? Que é lá, tem uma descendência aí meio alemã e tal, e dizem que, né, pode afetar, pode ser um defeito, pode não ser, mas tento trabalhar com isso pra, né, ficar ali na base do normal. Fato número 4. Eu era muito arteira quando criança. Muito, muito arteira. Sabe o que eu fazia? Andava de patins na caminhonete assim. Meu pai ia andando de caminhonete e eu pegava assim e ia embora junto. Vários acidentes. E eu era toda estrupiada. Braço quebrado, dedo quebrado, perna quebrada. Enfim, cicatrizes também, muitas. Algumas não dá pra ver agora, né? Mas tenho na perna, tenho aqui no braço, pequenininha, enfim. São lembranças de uma criança arteira no passado. Minha mãe falava que era muito difícil me manter inteira, que eu ia entender um dia, quando eu tivesse minhas filhas. Oremos. Fato número 5, que aliás está interligado com o fato número 4. Mas vamos lá. Eu já caí de um carro em movimento. Deixa eu explicar a história. Eu era pequenininha e eu achava o máximo quando as pessoas entravam no carro e abriam e fechavam a porta, sabe? Quando a porta não fecha direito. Então, com o carro em movimento, elas abriam e fechavam a porta rapidinho assim, só pra porta fechar melhor. Eu achava aquilo o máximo e eu era doida pra fazer igual. O quê? Entendi, foi nada. Até que um dia, finalmente, eu sentei no banco da frente e tive essa oportunidade, já que não tinha porta no banco de trás do carro do meu pai. Então, tava meu pai, eu no banco da frente e minha irmã atrás. E eu simplesmente esperei ansiosamente por um momento para abrir a porta. E claro, o momento que eu escolhi para abrir a porta do carro e fechar de novo era o momento da rotatória. E daí o que aconteceu? A porta abriu e escancarou. E eu fui embora do carro junto com a porta. Só que no meio daquela situação, foi muito rápido, eu meio que vi, tipo, se eu soltar daqui, ferrou, né? Porque a roda passa por cima e os outros carros de trás da rotatória passam tudo por cima. Enfim, só fiquei segurando no braço da porta do carro assim o tempo todo e meu joelho ficou arrastando no asfalto.
Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Eu lembro, assim, fração de segundos, assim, sabe? O rosto das pessoas na calçada me olhando, todas espantadas, assim. Não dava pra eu fazer nada, não dava pra ninguém fazer nada, né? Porque meu pai não podia parar o carro, que estava em movimento. E ficamos naquela situação até acabar a rotatória. Ele parou o carro, me socorreu e, enfim, sobrevivi. Fato número 6. Eu passei boa parte da minha infância e juventude na fazenda. Não que eu morava na fazenda, mas que... Como a gente morava perto e meus avós moravam na fazenda, então a gente vivia praticamente lá. Todas as férias eram na fazenda. Enfim, nossa vida era... Andar a cavalo, tocar boi, tocar vaca, brincar com os bichinhos, subir em árvore, colher uva, colher fruta, dar comida pras galinhas, ganhar picada de galinha, picada de pato, enfim, picada de pato. Acho que é, né? Bicada. É a palavra certa, foi mal. E fugir de cobra. E o que mais que tem lá no Mato Grosso do Sul? Cobra, tamanduá-bandeira, sim, tem muito lá. E onça pintada também. É isso, minha infância foi bem divertida, graças à fazenda. Fato número 7. Eu tenho uma escoliose, lordose e algumas oses nas minhas costas. Pois é, eu sofri um acidente de carro quando eu era criança e abaixei assim, e quando o carro bateu, e eu... zoei minha coluna, e minha coluna é toda torta, né? Claro que a gestação das trigêmeas, a primeira gestação também, né, ajudaram a piorar um pouco a minha postura, que já não era tão boa. Toda torta. Tenho que viver me policiando e me regulando. Fato número 8. Eu sou cristã, sim. Acho que muita gente já sabe, pelo menos, né, os amiguinhos do Instagram, que eu sou cristã. Estamos na 5ª geração de adventistas do 7º dia na minha família. E é isso, eu cresci tendo base religiosa, indo pra igreja, tendo esse costume e esse hábito. Eu sinto falta disso no Brasil, porque aqui fora não é a mesma coisa, né? Mas... Fato número 9. Eu estudei quase que minha vida inteira no mesmo colégio. Desde a primeira série até o 3º bimestre do 3º ano. O que interessa é que eu passei a vida inteira vendo as mesmas caras dos colegas e quase a mesma, né? Uma vez ou outra entrava pessoas novas. Fato número 10. Eu era muito competitiva, aliás, ainda sou um pouco. Então eu gostava muito de praticar esporte, de estar fazendo atividade física, tinha bastante amigos, enfim, eu fui parar algumas vezes na coordenação e na diretoria por fatos de às vezes brigar com meus primos no recreio, né, intervalo, não sei como estão falando hoje em dia, mas na minha época era recreio. Mas eu era boazinha, respeitava os professores, era uma boa aluna, mas só era meio que, né, competitiva. Fato número 11. E eu brinquei de Barbie até os 15 anos de idade. Sim, por que que eu lembro tanto desses 15 anos? Porque eu lembro que um dos presentes que eu ganhei de 15 anos, que eu amei e usei muito e tinha maior cuidado, era uma Barbie. Pois é, eu amava brincar com Barbie e eu aproveitei muito bem a minha infância, graças a Deus. Bora pro fato 12. Comecei a morar sozinha com 17 anos. Sim, saí da minha cidade, do meu estado, Mato Grosso do Sul, e fui morar sozinha em São Paulo, com 17 anos. Minha mãe foi junto no começo, conheceu o apartamento, as pessoas e tal. E voltou pra minha cidade e eu continuei morando sozinha. E foi uma grande experiência. Foi aí que eu aprendi a cozinhar. Fato 13. Eu morei fora do Brasil, sozinha, também com 17 anos. Foram 3 meses logo após de morar sozinha em São Paulo que eu me mudei pra fora. E não falava nada de inglês. Os primeiros países que eu morei foram Malásia e Hong Kong. E eu não falava um A de inglês. Nada de inglês. Fato 14. Com 17 anos eu furei a minha orelha pela primeira vez lá na Malásia. Pois é, colocaram aqui, foi por causa de um trabalho. Eu não tive escolha e não uso brinco. Bem raramente eu colocar, é porque eu não quero que feche mesmo, mas... Fato número 15. Eu já fui babá. E, graças a Deus, foi Deus me preparando para o que estava por vir. Eu fui babá na Irlanda, em Dublin, quando eu me mudei para lá com meu marido, alguns anos após a gente se casar. Logo que a gente se mudou, eu já consegui esse emprego e foi uma família maravilhosa. Eu cuidava de 3 crianças, um menino de 3 anos, a menina de 5 e a outra de 6. Tive muita sorte de tê-los e do aprendizado que eu adquiri nessa época. Fato 16. Eu e meu marido nunca namoramos outras pessoas. Ele é meu primeiro namorado, eu sou a primeira namorada dele. Logo depois a gente se casou e, enfim. Fato 17. No início do namoro, minha mãe não aprovava. Claro, eu fui a primeira filha a namorar, né? E o Wallace, ela não conhecia, não sabia de onde ele era, da família dele, enfim. Foi difícil. A gente sofreu uma adaptação muito grande. Minha mãe não era muito feliz com o meu namoro. Mas depois ela passou a ter ele como filho e ficou tudo certo. Próximo fato. Eu e meu esposo, nós dois juntos, queríamos noivar com apenas 3 meses de namoro. Pois é, precoce, né? Por que será?
Aham, sei. Aham, sei. A gente era apaixonado, se amava muito e já tínhamos a certeza, desde o momento que a gente começou a namorar, que a gente queria casar um com o outro. Então, por que adiar o inevitável, né? E decidimos a brilhante ideia de noivar. Fizemos uma reunião com meus pais e a ideia foi barrada, claro. Porque tinha 17 anos, graças a Deus, minha mãe e meu pai, com a sanidade mental deles, puderam nos instruir. E não noivamos com 17 anos, só alguns anos depois. Próximo fato, como começamos a namorar muito cedo, minha mãe não deixava eu e o meu namorado na época, no caso meu marido hoje, sairmos sozinhos. A gente tinha e éramos obrigados a levar a minha irmã em toda a saída. A gente gostava da companhia dela e tal, era divertido, mas o fato de ser obrigatório era chato. Porém, a gente se acostumou tanto que mesmo depois, quando não era mais obrigatório, a gente queria chamar ela pra sair junto com a gente, porque a gente já, né, gostava dela ali no meio da gente. Próximo fato. Nós namoramos durante 8 anos. Pois é, foi um bocado. Próximo fato. Namoramos à distância por 5 anos. A gente se via no decorrer desses 5, não eram 5 anos longe total direto. A gente se via de 6 em 6 meses, porém durou aí esse período de 5 anos namorando à distância, que foi a prova de amor do nosso relacionamento. Próximo fato é, durante todo esse tempo que a gente namorava à distância, a gente não ficou um dia sequer sem se falar. Todos os dias a gente se falava. Ele dava um jeito de me ligar, na época, o orelhão, e eu também dava o meu jeito de ligar pra ele, mas enfim, a gente conversava todos os dias. Pra você ter noção, minha mãe ligava pra ele pra ter notícias minhas quando não conseguia falar comigo, porque tinha certeza que comigo ele falaria, porque ele não dormiria sem falar comigo. Foi isso que abençoou e ajudou e manteve o nosso relacionamento à distância. Próximo fato. Casamos virgem. Sim, eu e meu marido casamos virgem. A gente tinha esse propósito, tinha essa meta e acreditávamos que isso faria bem para o nosso relacionamento, para casarmos virgem. E foi lindo. Próximo fato. Na cerimônia religiosa do meu casamento, ganhamos no pastor. O pastor Eliezer, o nosso amigo, que fez o nosso casamento, nos deu de presente, durante a cerimônia, na frente de todo mundo, um pezinho de romã. Tá, até aí tudo normal, né? Só que dá uma pesquisada no Wikipedia. Você sabia que o pé de romã é símbolo de fecundidade, ou seja, fertilidade? Sério. Pastor, tá aí. Tá explicado. Tá explicado porque eu tenho tanto filho. Eu e meu marido viajamos para mais de 25 países juntos na época que a gente morava na Irlanda. Fato sobre o Wallace. Ele torce pro Corinthians. Nem tudo é perfeito nessa vida. Aliás, muita coisa não é perfeita nessa vida. Próximo fato. Meu marido mamou até 5 anos de idade mamando leite materno. Pois é. Meu marido é o mais novo, caçula de 3 irmãs mais velhas. Irmãs. Ele é o único homem. Meu marido jogou futebol profissional durante muitos anos da vida dele. Muitos anos mesmo. Inclusive, ele pagou todos os estudos escolares dele, através do futebol e das bolsas de estudo que ele ganhava quando jogava bola. O Wallace começou a morar sozinho com 14 anos de idade. Assim, enquanto eu comecei a morar sozinha com 17 anos, com 14 anos ele já estava morando sozinho há muito tempo. Sobre a Eve, minha filha mais velha. A origem do nome Eve veio lá da Irlanda, da época que eu fui babá. Lembra das 3 criancinhas e tal? Então, a menininha do meio era uma fofa. Eu era apaixonada por ela e foi ali que eu me encantei pelo nome Eve. Me apaixonei. E logo que eu engravidei de uma menina, já entrei em contato com eles e falei, ai, vai ser menina, eu quero Eve. Enfim, veio dessa família e dessas crianças que eu criei um amor muito grande. E jamais esquecerei. A Ivy, assim como eu, não era uma bebê muito de afeto, de abraço e tal. Hoje ela abraça mais, eu agarro ela o tempo todo. Mas ela nunca precisei ninar ela no colo, nunca precisei ficar chacoalhando nem nada. Enfim, ela teve uma fase, hoje ela é super carinhosa, super afetiva. Porém, ela teve uma fase recém-nascida que ela não era muito de chamego. Tanto que ela queria ficar sozinha e pra pegar no sono, ela não dormia na minha cama de jeito nenhum. Não dormia em outro lugar, só no cantinho dela, na caminha dela e sozinha com as coisinhas dela. A Ivy desfraudou muito rápido. Seu desfraude de sólido, ou seja, de cocô, foi com 6 meses de idade, 6 meses de vida. Foi muito precoce, o que é bom e ruim ao mesmo tempo. E logo depois, ela fez o desfraude de xixi também. A Ivy não ficou doente, nem gripada, nem nada, até 1 ano e pouco de idade. Nem lembro quando ela ficou gripada, acho que ela nunca ficou gripada.
Mas enfim, é das vantagens, talvez coriza um pouquinho, mas é das vantagens do leite materno e de não ir pra escolinha, né? Porque você acaba levando as crianças na escolinha, acabam se contaminando e vírus e tal. Mas tivemos essa sorte com a Ivy. Próximo fato. A Ivy dormia sozinha no quarto dela desde 1 mês de vida. Desde antes, na verdade, de 1 mês de vida. No comecinho ali, nas primeiras semanas, ela dormia no bassinet, do lado da minha cama, no Moisés. E logo depois ela começou a dormir bem, a gente já mudou ela pro quartinho dela sozinha e ela passou a dormir na caminha dela lindamente. Fato sobre a Alana. A Alana foi a primeira a nascer, por isso A, né? De A, B, C. A Alana foi a que nasceu mais gordinha das 3. E ela nasceu ali na metade da faixa de altura, entre elas. A cor da Alana, cada uma das meninas das trigêmeas tinha a sua cor, logo ao nascer. A cor da Alana era a cor verde. O verde veio de origem a um polvo que ela ganhou das enfermeiras lá na UTI neonatal. Era justamente da corzinha verde bebê. E foi daí que a gente manteve a corzinha dela. A Alana foi, e ainda é, a bebê mais cabeluda. Ela já nasceu com um pouquinho mais de cabelo que as outras. E o cabelo dela, como ela era um bebê bem quietinho e comportado, ela não perdeu tanto cabelo igual as outras trigêmeas. Então ela acabou se tornando a bebê mais cabeluda do pedaço. E aliás, o último fato da Alana é justamente esse, que ela era um bebezinho anjo. Ela era muito fofinha, muito quietinha, muito comportadinha. E as coisas mudaram desde lá, não é mesmo? Hoje não é tão mais assim, mas quando bebezinho recém-nascido, ela era um bebê anjinho. Próximo fato. A Brenda, nossa Brendinha, nasceu inclusive menorzinha das trigêmeas e a mais magrinha também. Ela é a nossa menorzinha e foi sempre assim até hoje. Eu acho que é assim. Ela tem se mantido como a mais magrinha e a menorzinha do trio. O nome da Brendinha foi o nome mais difícil das 3 pra gente colocar, porque a gente queria um nome que fosse B, justamente pra manter a inicial B que a gente conhecia já ela dentro da barriga. Brenda demorou tanto pra sair, até depois que elas nasceram, a gente ainda tava, ai minha nossa, vai ser Brendinha, não vai? O Wallace já tava certo que seria, mas eu ainda tava na dúvida entre, sei lá, Beatrice, Bela, enfim, tinha muitos nomes. No final das contas, ficou a nossa Brendinha mesmo. Todas elas mamaram leite materno, graças a Deus, e a Brendinha era das 3 a que mamava mais devagarinho e a que tinha mais dificuldade e mais soninho durante o momento do leite materno. A cor da Brendinha era a cor amarelo, pelo mesmo motivo da cor da Alana. A gente manteve essa cor simbólica na vida dela. Último fato da Brendinha é que ela sempre foi a bebê mais delicada das 3. Ela era tão meiguinha, enfim, até pra comer ela não se sujava. Em compensação, as outras duas, era aquela bagunça, até hoje é assim. A Brendinha, ela é toda fina, né? Não se suja. Vamos falar então da Claire. Foi a que nasceu mais alta das 3. Em compensação, o peso dela estava ali no meio, entre a Brendinha e a Alana. Próximo fato é que nunca tivemos dúvida com o nome da Claire. Desde o começo, quando a gente sabia que teríamos que ter um nome C, veio Claire na cabeça. Não, na verdade eu tive um pouquinho de dúvida, porque eu sou muito indecisa. Mas meu marido martelou desde o começo, Claire, Claire, Claire. E ficamos com a Claire, com esse nome lindo. A Claire era a nossa bebezinha mais agitada na barriga. Eu sabia exatamente onde cada uma estava. E normalmente quem puxava os movimentos na barriga na hora de eu dormir era a Claire. Ela ficava mais acima e se mexia muito. Muito. E como as 3 estavam ali no mesmo barco, a Claire se mexia, gerava uma reação em cadeia. Ela começava a se mexer, podia ter certeza que as outras 2 também iam começar logo em seguida, porque ela puxava a fila. Mas ela era mais hyper de todas. A cor da Claire era a cor, ainda é, né? De vez em quando ainda eu mantenho essa cor, a cor azul, porque o polvo dela era o polvinho azul. A Claire tinha o costume de pregar peças em quem quer que fosse trocar a fralda dela quando ela era recém-nascida. Então o que ela fazia? Ela deixava para fazer um cocôzinho na hora de trocar a fralda. Pois é. Na UTI Natal, inclusive, ela deu um banho de cocô ali algumas vezes nas pessoas.
Minha irmã que conta essa história também, que o diga, né? Porque o caso aconteceu muitas vezes com ela. Último fato sobre a Claire e sobre os 50 fatos é que a Claire foi a primeira das trigêmeas a ser catalogada. Estávamos ali loucos por algum sinal, alguma coisa para diferenciar uma da outra. E nada. Após algumas semanas de vida, simplesmente apareceu uma pintinha no umbigo da Claire. Do lado, assim, do pinguinho da Claire. Ainda bem que apareceu essa pintinha, porque a partir desse dia em diante, nós passamos a ficar tranquila que não iríamos misturar mais a Claire. E foi bênção. Não misturamos. Esses são os 50 fatos sobre a minha família. E eu tentei ser muito breve, sucinta. Espero que eu tenha conseguido na medida do possível. Mas se eu falei algum fato, alguma coisinha que tenha te dado alguma curiosidade, deixa aqui nos comentários que quem sabe eu gravo um vídeo falando mais sobre ele. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Quem assistiu o vídeo até aqui, muito obrigada. E por favor, ajuda a gente. Deixa o seu like aqui embaixo que você vai estar contribuindo muito para o desenvolvimento do nosso canal. E aproveite e já se inscreva no canal se você ainda não fez. E volte sempre. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!